Então, na nossa apostila sobre as relações fundamentais, vamos resolver os exercícios propostos, TPL 02. Então, lembrando que para a resolução desse exercício nós temos que ter em mente as nossas relações, né? Essa tabelinha aqui das relações, para que nós possamos estar fazendo essas atividades aí. Então eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno de x. Aí eu verifico se eu tenho algo relacionado. Se eu não tivesse nada lá, eu poderia desmembrar, né? Seno ao quadrado de x por cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x por cosseno de x. Mas nesse caso aqui, caso eu não tivesse nada relacionado a isso, né? Eu teria que desmembrar e verificar alguma coisa, né? Mas seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, nós sabemos, nós temos aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é equivalente a quanto? Equivalente a 1, né? Então não tem necessidade de eu desmembrar aqui, tá? Não tem necessidade de vir e fazer o desmembramento aí, tá? Porque eu tenho o valor de seno ao quadrado de x e cosseno ao quadrado de x. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Sim. Bom dia, professor. Bom dia, Bárbara. Tudo bem? Tudo sim, o senhor? Bem, graças a Deus. Então vamos lá. Então nós temos aqui que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então eu venho e faço a substituição desse valor e coloco 1. Então vai ficar 1 sobre cosseno de x. O que é 1 sobre cosseno de x? É o secante. Isso, 1 sobre cosseno de x é secante de x. Então, 1 sobre cosseno é a mesma coisa que secante de x. Ok? Então, para por aí. E nesse caso, a nossa alternativa é letra E. Tudo bem? Tranquilo? Bom dia, Letícia. Bom dia. Pessoal, não se esqueçam de colocar a presença aqui, ó, no chat, tá?
Então, no exercício 2, nós temos tangente de x vezes cosseno de x vezes cossecante de x. Ok? Então aí nós temos que buscar artifícios para que nós podemos chegar no valor aí. Ele fala que para x maior que 0 e menor que 90. Então o que é tangente? Tangente de x é o quê? Seno de x sobre cosseno de x. Então eu posso fazer a substituição. Certo? O que é tangente? Tangente seno de x por cosseno de x. Certo? Cosseno eu vou manter. O que é cossecante? Cossecante é 1 sobre seno de x, né? Então eu faço substituição. 1 sobre seno de x. Aí o que eu vou fazer? Verificar os termos semelhantes, né? O que eu tenho de termos semelhantes? Seno de x aqui, ó, dividido por seno de x. Então isso daqui, ao simplificar, vai dar 1. Certo? Cosseno de x dividido por cosseno de x, mesma coisa. Ao simplificar, vai dar 1. Vai ficar 1 vezes 1 vezes 1. Certo? Que é igual a 1. Não tem nada aqui, é 1. 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1. E 1 dividido por 1 é 1. Letra B. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Depois vocês colocam a presença aqui, ó, por gentileza, tá? Não se esqueçam. A gente já tá colocando. Não sei por que não tá aparecendo. Não apareceu? Acho que não tá aparecendo pra você, mas a gente colocou já. Ué. Ah, esquisito, né? Beleza. Nem aqui ele atualizou. Estranho. Está 40. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Gabriela. Bom dia. Exercício 3. O exercício 3 fala o seguinte: para todo número real x, tal que x maior que 0 e x menor que π sobre 2,
Expressão secante de x mais tangente de x sobre cosseno de x mais cotangente de x é equivalente a. Vocês conseguiram resolver esse exercício? Foi tranquilo? Eu consegui. Laura, Maria Eduarda, Letícia Ribeiro, Bárbara, Jamile. Ok. Conseguiram resolver? Tranquilo? Secante de x mais tangente sobre cosseno de x mais cotangente de x. Então, eu verifico o que é secante. É 1 sobre cosseno. Isso, 1 sobre cosseno. Secante sobre cosseno de x mais tangente. O que é tangente? Seno Seno sobre cosseno. sobre cosseno. Tudo isso dividido cosseno eu vou manter, né? Manter o cosseno. O que é cotangente? Cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno, que é a mesma coisa que 1 sobre tangente de x. Mas como eu não estou em função de tangente, estou em função de seno e cosseno, então eu vou deixar cosseno de x sobre seno de x, ok? Tudo bem? E agora, o que nós vamos fazer? O que nós faremos aqui? Eu comecei fazendo o MMC do seno e do 1. Aí ia dar seno, né? Isso. Isso mesmo. Então aqui eu posso agrupar, né? Deixar num denominador só. Porque eu tenho cosseno aqui e tenho cosseno, eles são iguais. Se eles são iguais, eu conservo e somo apenas o de cima, ok? Posso fazer isso? Posso, né? Pode. Deixar em apenas um denominador comum entre eles. Dividido. Então aqui aquele detalhe, né? Nós temos que fazer a fração equivalente, né? No caso lá. Então, que é o MMC entre eles. Então aqui eu devo multiplicar por quem para ficar no mesmo denominador? Por seno de x. Consequentemente, aqui eu também tenho que multiplicar por seno de x. Então aqui vai ficar cosseno de x vezes seno de x sobre seno mais cosseno de x sobre seno de x. Até aí tudo bem? Sim. Aí agora eu deixo num denominador só, né? Porque eles são iguais. E agrupo. Ok?
Eita, saudade de uma aulinha presencial, hein? Ou não? Ah, é bastante. Pior. Muito. Seno de x mais cosseno. Mas as coisas não, ao invés de melhorarem, né? Só piorou. Então, o que dá para nós fazermos aí? Como não tem como agrupar o cosseno vezes seno de x mais cosseno de x, eu já fui direto para multiplicação entre as versões, né? Porque vai copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Já fiz direto isso. Você fez direto? Eu fiz direto isso já. Tá. Aqui também dava para colocar em evidência, tá? Você coloca em evidência quem? Cosseno de x, ó. Se você tem cosseno de x aqui, cosseno de x aqui. Aí dá para você pôr em evidência antes de multiplicar. Certo? Entendeu ou não? Certo. Sim, sim. Então eu vou colocar em evidência aqui e já vou passar lá em cima multiplicando. Então isso daqui é o que? Eu coloco cosseno de x em evidência, vezes seno de x, deixa eu colocar lá em cima. Vezes quem? Seno de x mais quem? Mais 1, né? Quando eu multiplico aqui, ó, cosseno de x vezes seno de x, eu volto aqui, né? E cosseno de x vezes 1 vai dar cosseno de x, ok? Colocando em evidência. Então, conserva a primeira, né? 1 mais seno de x sobre cosseno de x, vezes quem? O inverso da segunda, né? Seno de x por cosseno de x, vezes quem? Seno de x mais 1. É a mesma coisa que isso, não é? Ó? Sim ou não? É, sim, sim. Era para cortar, né? Isso dá para Para simplificar, gente. simplificar um com o outro. Então, quando você simplifica isso aqui, ó, então simplificando isso aqui, aqui dá 1 e aqui dá 1, ok? Então você vai ter o quê? 1 sobre cosseno de x vezes quem? Seno de x sobre cosseno de x. Tá ok? O que é 1 sobre cosseno de x? Quem que é 1 sobre cosseno de x? 1 sobre É tangente. secante. Isso, olha lá, 1 sobre cosseno de x é secante de x. Então isso daqui eu vou chamar de secante de x. E seno sobre cosseno é o quê? É a tangente. A famosa tangente. Tangente de x. Tem alternativa aí? Letra D, né?
Tudo bem? Tranquilo, meninas? Tranquilo. Nós só estamos em 6 na sala ou tem mais alguém? Porque para mim só aparece 6. Comigo 7, né? É isso mesmo. É porque como o sistema tá travado aqui. Alguém não entendeu? Ficou claro, pessoal? Laura? Maria Eduarda, Letícia, Bárbara e Gabriela. Ficou claro, sim ou não? Sim, tranquilo. Sim, professor. Sim, professor, deu para entender. Ok. Simplificando a expressão, seno de 17 vezes cotangente 17 vezes cotangente 73 vezes secante 73. Encontramos a seguinte informação: menos 2, menos 1, 2, 1 e 5. E aí, foi tranquilo essa? Bom dia, Andressa. Mais ou menos. Mais ou menos, Bárbara. Bom dia, professor. Tudo bem? Então vamos lá. Comeu bastante bolo, Andressa? Sim, professor. Que top, hein? Isso aí. Cotangente. Parabéns, viu? Obrigada. Vezes secante de 73. Seno de 17. Não tem o que fazer, né? E a cotangente? O que é cotangente? Aí vocês voltam lá na cotangente. Cosseno sobre seno, ok? Então, cotangente é cosseno sobre seno. Cosseno do ângulo dado, né? Aqui no caso de x, né? E aqui o nosso ângulo é 17. Então vai ficar o quê? Cosseno de 17 sobre seno de 17, ok? Sobre seno de 17. O que é cotangente de 73? Mesma situação. Cotangente é cosseno sobre seno. Só que agora o ângulo é 73. Tá? Então é cosseno 73 sobre seno de 73. O que é secante? 1 sobre cosseno. Então, secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Se a nossa secante é 73, então, no lugar do x aqui vai ficar cosseno de 73, ok? E aí, tudo bem, pessoal? Sim, professor. Sim. Ok. Sim.
Então vamos ver o que dá para simplificar. Seno de 17 por seno de 17, ok? Cosseno de 73 por cosseno de 73. Tem tudo bem? Sim. Então aqui vai ficar cosseno de 17 vezes quem? 1 sobre seno de 73. Agora não dá para simplificar. E aí? Eu não tenho... Ele não forneceu cosseno de 17 nem seno de 73. O que eu posso estar fazendo? E agora? Uma sugestão? Como que eu saio disso? Dá para simplificar esse com esse? Ou não? Não, né? Porque eles são diferentes, né? Que eu tenho cosseno e aqui eu tenho seno. E agora? Aí é o seguinte, ó. Eu tenho 30, 45, 60, ok? Seno e cosseno. Então nós temos lá, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, né? Raiz em cada um. Raiz de 1 é 1, então não tem necessidade de pôr. O que acontece? O que é seno de 30? Seno de 30 é equivalente a quantos? É meio. Meio, né? Dois. Em relação ao cosseno, quem que é cosseno de... Cosseno, qual que é o valor do cosseno? Qual que é o valor do ângulo cujo cosseno é meio? Qual que é o valor do ângulo cujo cosseno é meio? Então, cosseno de 60 é equivalente a meio, ok? Então, o que acontece nesse caso aqui? Se você somar os ângulos 30 mais 60 dá quantos? 30 graus mais 60 graus é equivalente a quantos graus? 90. Ok? Então, eu posso falar que o seno de 30 mais o cosseno de 60, certo? Ambos o ângulo, o seno de 30 mais não. O seno de 30 ele é igual ao cosseno de 30, ok? O seno de 30 ele é igual ao cosseno de 30. Por quê? De 60. Os ângulos, somando os ângulos dele, é equivalente a 90.
certo? É a mesma coisa se eu falar para você o cosseno, ou vice-versa, o cosseno de 30 não é igual ao seno de 30? Os ângulos não são iguais também? 30, seno de 60 aqui. Igual ao seno de 60. 30 mais 60 não dá 90? Então, nesse caso aqui, o que acontece? 17 mais 73 é igual a quantos? 90. Igual a 90 graus. Então, eu sei que o cosseno de 17 é igual a quem? Seno de Seno de 73. 73. E eu posso falar que o cosseno de 73 é igual a quem? O seno. Que o seno de 73, tá? Posso falar que o seno de 73 é igual a quem? Cosseno de 17. Isso. Mesma coisa que o seno de 17 é igual ao cosseno de 73, tá? Então, consequentemente, eu posso vir aqui, ó, e trocar o seno de 73 por quantos? Por cosseno de 17, tá? Porque eles são iguais. Então, cosseno de 17 vezes 1 sobre quem? O que é seno de 73? É a mesma coisa que cosseno de 17. Então, eu só faço a substituição aqui, certo? Aí eu venho aqui, simplifico. Vai dar 1. E 1 vezes 1 dá quantos? Dá 1 sobre 1 dividido por 1, que esse valor é 1. Tudo bem ou não? Vocês conseguiram entender? Sim. Sim. Exercício 5, ele fala o seguinte. Uma empresa precisa comprar uma tampa para o seu reservatório que tem a forma de um tronco de cone circular reto, conforme mostrado na figura. Considere que a base do reservatório tem raio 2 raio de 3 e que sua lateral faça um ângulo de 60 graus com o solo. Se a altura do reservatório é equivalente a 12 metros, a tampa a ser comprada deverá ter raio igual a... E aí?
que vocês fizeram nesse exercício? Eu dividi a imagem em um monte de coisa. Dividi em 2 triângulos, usando raio. Tipo, ali no meio, primeiro eu fiz um traço no meio, pra dividir o raio do círculo lá embaixo. Aí depois eu fiz mais 2 traços, na direita e na esquerda, e aí ficou 2 triângulos ali nas pontas dele. Nos cantos, não sei se E? vou entender. Isso. Não, por dentro. Primeiro eu fiz um na vertical, dividindo isso. E assim? Uhum. Entendi. Então aqui é o seguinte, ó. Esse desenho aqui. Então nós temos aqui, né? Que é o ângulo de 60, certo? E até aqui é o raio, né? Então nós temos mais ou menos isso aqui. Certo? Ele fala o seguinte, que o raio é 2 raios de 3, não é? Só que o raio de quem? Da base. Então eu sei que esse raio aqui, ó, ele é 2 raios de 3, não é? Esse raio aqui. Ok? Tudo bem? Então você tem que isso daqui, ó. Isso daqui quantos que é? 2 raios de 3, não é? Então se você tem esse valor, basta você encontrar quem? Essa distância aqui, não é? E essa distância aqui não é a mesma distância dessa? Sim ou não? Sim. Então, se é a mesma distância, você tem altura, não tem altura? Altura equivalente a 12, né? A altura é 12. Então basta eu encontrar esse valor aqui, ó. Basta encontrar o x. Tem o ângulo de 90 graus, né? O que o 12 é em relação a 60? Em relação a 60, o 12 é o quê? Está na frente, ele é cateto. Vocês estão me ouvindo? Sim, é porque eu fiz de outro jeito. Aí o meu ficou como cateto adjacente. Você colocou o ângulo aqui, né? É, isso. Não, mas dá na mesma, tá? Aqui vai ser o cateto oposto, certo? Está na frente. E o x é o cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente varia com quem? Tangente, né? Tangente do ângulo dado é 60. Cateto oposto por cateto adjacente.
Tangente de 60 é equivalente a quantos? Vocês lembram a tangente de 60? É raiz de 3. Vocês têm lá, né? 30, 45, 60, né? Aí 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada uma. Aí a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Tangente raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então a tangente de 60 é equivalente a quantos? Raiz de 3. Ok? Cateto oposto. 12, cateto adjacente, x. Então, vai ficar 12 raiz de 3, né? Multiplicando em cruz, o raiz de 3 passa para baixo e o x eu coloquei lá para cima, só trocou de lugares, né? Como se eu estivesse multiplicando e depois ele passa dividindo. Então, não pode deixar raiz no denominador, então nós vamos racionalizar, né? Racionalizando vai ficar 12 raiz de 3 dividido raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, raiz quadrada de 9, quantos que é? 3, né? É a mesma coisa se eu tivesse vindo aqui, ó, e simplificado os índices, o 3 sai da raiz. Só posso simplificar com o número que está aqui fora, não vou dividir por 3 aqui, né? Dividir por 3 aqui. O que está dentro da raiz eu não posso simplificar, tá? Isso aqui é errado, não posso fazer isso. Então é 12 dividido por 3, que dá 4 raiz de 3, não é? Então, meu x é 4 raiz de 3. A minha tampa não é 2 raiz de 3 mais x? Sim ou não? A tampa a ser comprada deve ter raio... A tampa, então, toda essa tampa aqui, né? Qual que é o raio dela? Então, 2 raiz de 3 mais x. O x é equivalente 4 raiz de 3. 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. O radical, eles são iguais, então 2 mais 4, 6. 6 o quê? Raiz de 3. Tudo bem? Chegou aí, Sara? Sim, mesmo resultado. Aqui tem várias maneiras de pensar nesse exercício, né? Mas o resultado é o mesmo.